Olá, boa tarde para você que está em casa nos assistindo. Hoje é quarta-feira e nós começamos mais um programa, o Sempre Juntos. Eu estou muito feliz que você está aí acompanhando a programação da IPP TV. Nós acabamos de assistir Diário de Eva ali com Letícia Minervino e Paola Reis. Que programa especial, né? Agora nós continuamos aqui. E o tema de hoje no nosso programa é Era uma vez, Cristo é o principal. Gente, você já se perguntou por que quase todas as histórias começam com Era uma vez? Não? Sim? É para contar algo que aconteceu há muito, muito tempo em um lugar distante. Ou muitas vezes, Era uma vez, é para já encantar as crianças ali com uma fábula, um conto, uma história. Mas o que nós vamos falar hoje aqui é real e é vivo. Nós vamos falar sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Nós vamos falar quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido você que está aí, não muda, eu ia falar, não mude o canal, mas não mude a programação. Continue aqui com a gente, porque agora eu vou conversar com o nosso pastor Leonardo Campanha sobre esse tema. Boa tarde, pastor. Boa tarde, tudo bem, Tainá? Tudo bem, graças a Deus. É um tema muito bom, especial. Com certeza, né? Com certeza, falar sobre a pessoa de Cristo, né, e a maneira como ele se revelou, né, a promessa dele foi sendo detalhada ao longo da história, é muito bonito, né? Então, creio que vai ser um programa bastante interessante. Muito bom. E, ó, gente, você deve estar se perguntando assim, Tainá, você está atrasada? Como assim falar de Páscoa pós-Páscoa? Mas veremos se eu estou atrasado ou não. Vamos ver se não foi algo bem pensado. Pastor, eu começo com aquela pergunta que eu acho que para a gente, né, dar aquela introdução, né? Como surgiu a Páscoa, né? A gente voltar um pouquinho ali na história e ter um entendimento mais profundo. Tá, vamos voltar um pouco de tempo, né? A gente vai voltar, vamos voltar ali no período que o povo de Deus estava sendo escravizado no Egito. Né? Então a gente tem, quando a gente pega o livro de Gênesis, a gente vê que o livro de Gênesis termina com o povo de Deus sendo salvo da morte por conta da fome, devido à presença de José no Egito. Né? José tinha sido ali vendido pelos seus irmãos, né? E ele, então, no seu período de escravidão de Egito, Deus vai trabalhando na vida de José, até que José chega no posto mais alto, abaixo do faraó, e José, então, coloca em ação aquilo que Deus havia revelado para ele, o plano para passar pelo período de fome que viria. E no período de fome, que assolou o mundo inteiro, a família de Josué acaba chegando ali para habitar no Egito, né? E como acontece, com o tempo, houve uma mudança no faraó. O faraó que assumiu o poder não conhecia José, e o povo de Deus, que era ali, quando eles chegam no Egito, apenas 70 pessoas, eles já tinham passado da casa do 1 milhão. Então o faraó fica com medo do poder que poderia vir, né? A gente estima que talvez mais de 2 milhões de pessoas estavam ali do povo de Deus no meio do Egito. Esse povo então começa a sofrer o jugo de escravidão. Essa escravidão dura 420 anos. E Deus então levanta um homem, né? Moisés já havia morrido há muito tempo. Deus levanta um homem chamado Moisés, né? Moisés, para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Dentro da proposta de Deus ali para Moisés, né? Deus, a proposta que ele manda e Moisés obedece, né? Moisés chega para falar com o faraó, pedindo a libertação, para adorar a Deus e tudo mais, tal. O faraó não libera, e Deus falou que isso aconteceria. E aí vem as conhecidas e famosas 10 pragas. Né? Você lembra, né? Então, para cada praga que Deus manda, através da pessoa de Moisés, era uma divindade egípcia que estava sendo combatida. Então, existe ali Deus mostrando para os egípcios que ele, o Deus único, era maior do que todos os deuses inventados pelos egípcios. Isso vai da primeira à 9ª praga. Quando chega na 10ª praga, a 10ª praga é contra aquele que era tido a maior divindade no Egito, que era o próprio faraó. E a 10ª praga é então quando Deus institui a Páscoa.
a praga, como a gente conhece, a morte dos primogênitos, então é estabelecido ali a Páscoa. A morte dos primogênitos, Deus estabelece ali com Moisés, e Moisés tinha que entregar para o povo de Deus esse recado, o que deveria ser feito, e Deus então institui a Páscoa. O que seria necessário? Cada família, aí depois tem mais detalhes dentro do relato bíblico, né? Mas cada família precisaria matar um cordeiro, né? Esse cordeiro, eles usariam o sangue desse cordeiro para passar no batente das portas, nos umbrais e tudo mais. Esse cordeiro seria assado com ervas amargas e o povo comeria o pão sem fermento. Tá? Seria feita uma refeição. Todas as famílias tinham que fazer isso. E eles deveriam se alimentar dessa refeição vestidos, prontos para viajar. Era por isso, a ideia era que eles já estivessem preparados para sair. Exatamente. Então era uma refeição que o texto bíblico diz que era para ser feita às pressas. Então era para comer de uma maneira acelerada, com a malinha lá. Se a gente fosse pensar hoje, né, com a sua mala de mão ali para o avião, tudo, né, tudo pronto, com as criançadas tudo vestida. E por que isso? Qual que era o símbolo então desse sangue passado nos umbrais? Todas as casas que tivessem essa marca de sangue, os seus primogênitos não seriam mortos. Então, Deus prometeu que mataria todos os primogênitos das casas das quais o umbral não tivesse pintado de sangue. Isso inclui, inclusive, os animais. Então, e por que isso é importante? Porque quando Deus fere o primogênito do faraó, o primogênito do faraó era tido como uma divindade também. Tá certo? Então, Deus estabelece ali um rito chamado de Páscoa. É um dia de libertação. Nesse dia, o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito. Então foi essa última tida como a 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos, onde Deus estabelece essa refeição, feito com um cordeiro sem defeitos, né? Um cordeiro perfeito, tá certo? Que ele é então imolado, né? Sacrificado, o seu sangue passado nos umbrais, a sua carne é aproveitada, o pão sem fermento, que tem um símbolo tudo para isso, todo mundo vestido para viajar, e era fazer a refeição e iniciar, então, depois a jornada, né? Então, a Páscoa é instituída nesse dia, visando a libertação do povo de Deus que estava escravo no Egito. Muito bom. E uma pergunta, quando tinha esse ato de passar, né, nos umbrais, o sangue, isso valia também para o povo de Deus, para todos? Para toda pessoa que tivesse pintado os seus batentes ali de sangue, o anjo da morte passaria reto. Mas, inclusive, naqueles que eram considerados povo de Deus, se não tivesse passado, inclusive, eles perderiam seu primogênito. Então, esse era um ritual, um símbolo, que era pro povo de Deus fazer, né? Confiando na palavra de Deus vinda através de Moisés. Muito bom. E aí, qual que é a relação que nós temos da Páscoa e Cristo e como que nós enxergamos ela hoje? Tá. A relação da Páscoa com Cristo é que Cristo é de fato o cumprimento da Páscoa. Cristo é a verdadeira Páscoa. Cristo é o verdadeiro Cordeiro. O Cordeiro que foi imolado, né, para a libertação de pessoas. Tá bom, Léo, mas libertação do quê? O povo de Deus lá no Egito foi liberto da escravidão. Aqueles que creem em Cristo também são libertos da escravidão. Mas que escravidão? A escravidão do pecado. Então Cristo, o Cordeiro perfeito, aquele sem nenhum defeito, ele é então imolado no nosso lugar, para que nós, aqueles que creem nele, sejam então libertos da escravidão do pecado. Então, a partir do momento que você passa a crer em Cristo, você é liberto da escravidão do pecado. Isso representa que você não está mais sob o domínio do pecado. O pecado ainda te influencia, o pecado ainda te tenta, mas ele não mais te domina. Você é agora, então, habitado pelo Espírito. E a boa obra começa a ser feita em sua vida, né? Então, Cristo é a verdadeira Páscoa. Tudo aquilo, uma coisa que é importante a gente entender, Tainá, as igrejas, tem muitas igrejas por hoje, né, que fazem uma distinção como se existissem dois deuses.
Um do antigo e um do novo. Exatamente. Né? E como se eles agissem de maneira diferente, como se fosse algo muito diferente. Essas pessoas estão equivocadas. É o mesmo Deus agindo de modo gracioso, da mesma maneira, desde depois da queda. Então Deus vai ao encontro do seu povo para trazê-los para si. Por que eu quero falar isso? Porque Deus, ele é, naturalmente, por ele ser santo, sábio, ele é bastante didático. E ele, então, tem uma forma de ensinar para o seu povo as verdades que ele revela. Então, existe um conceito, e isso é um conceito teológico, mas é claramente percebido nas Escrituras, de revelação progressiva. O que é a ideia de revelação progressiva? É que o conhecimento acerca de Deus que Moisés tinha é diferente do que nós temos. Hoje nós temos mais conhecimento acerca de Deus do que Moisés tinha. Livros, Bíblias... Porque a Bíblia não estava completa. Exatamente. A Bíblia não estava completa na época de Moisés. Né? Então, Moisés quem escreve o Pentateuco. É Moisés quem escreve o livro do Gênesis. Tá certo? Então, assim, tudo aquilo que começou a se materializar de conhecimento acerca de Deus começa com Moisés. Só que o que é importante é que, por mais que o conhecimento não seja igual ao longo da história, sempre existiu o conhecimento mínimo suficiente para a salvação. O que eu quero dizer com isso? Que desde o primeiro momento em que era necessário existir um Salvador, esse Salvador é apresentado para a humanidade. Gênesis 3,15, o proto-evangelho, a gente está falando dele quase todo o programa nosso. Mas Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho, é quando Deus promete, então, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ali, em Gênesis 3,15, existe a primeira promessa de que Cristo viria. Então, Adão e Eva, os primeiros a pecarem, foram os primeiros a receberem a promessa do Messias. Os primeiros a pecarem foram os primeiros a receber a graça. E aí, a partir de então, Cristo foi sempre revelado ao longo das Escrituras, ao longo da história do povo de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque Deus então resolve se revelar de uma maneira típica, com imagens, com figuras, com padrões que se repetem e que são padrões bastante didáticos. E a Páscoa é um desses padrões. Deus estabelece então uma festa onde pessoas são salvas, onde pessoas são libertas da escravidão através da morte de um cordeiro. Nós temos vários registros que apontam Cristo como sendo o verdadeiro cordeiro, que é sacrificado no lugar de outras pessoas para que elas fossem libertas da escravidão. Então Deus trabalha com esse modelo. Então é bastante importante a gente entender que desde o Antigo Testamento Deus vai de maneira graciosa se revelando para o seu povo, de maneira que fosse possível ter conhecimento daquele que viria para derrotar o inimigo, para derrotar a morte, para derrotar o pecado. Então a Páscoa é mais um símbolo usado por Deus para esfregar na nossa cara que Cristo viria e que ele veio, né? Então, para você ver como Deus ele é o melhor pedagogo que existe no mundo, ele, quando ele cria o ritual da Páscoa, ele vai falar para os judeus que eles tinham que celebrar isso anualmente. E aí uma das coisas que Deus fala, que eu acho isso muito legal, ele fala assim: quando vocês estiverem celebrando e o filho de vocês perguntar o porquê, aí vocês vão falar. Então, por exemplo, então você tem um cordeiro feito com ervas amargas. As ervas amargas, elas representam o amargor do pecado. A dureza do pecado, a tristeza trazida pelo pecado. O sabor ruim vindo do pecado. Essa é a ideia das ervas amargas. A ideia do pão sem fermento é um novo tipo de comida. Uma comida, o fermento muitas vezes é usado nas Escrituras como símbolo do pecado. O fermento dos fariseus. Então é um alimento livre desse fermento. Então você tem um alimento livre desse fermento, um alimento que teve a consequência. Então, veja como Deus ele é bastante simbólico, né? E aí ele vai dar um método para você ensinar às crianças quem ele é e o que ele fez pelo seu povo. Então, quando o judeu celebrava a Páscoa, é tudo isso sendo trazido à tona e a criança aprendendo. E o que é muito legal é que todos esse aspecto sensorial do ser humano, todos os 5 sentidos, são utilizados na Páscoa.
Então você tem o olho procurando o defeito no cordeiro. Você tem o tato sacrificando esse animal, se molhando com o sangue desse animal. Você tem as narinas sentindo o cheiro da morte do sangue, do alimento sendo preparado. Você tem a boca experimentando esse alimento. Então você tem os sentidos humanos todos sendo envolvidos. Então Deus usa a experiência toda humana para experimentar essa imagem que apontava para o Salvador perfeito. Meu Deus. Então essa é a figura. Agora o ponto é, se Cristo é o cumprimento da Páscoa, como que a gente enxerga essa Páscoa hoje? Porque ela foi cumprida. Exatamente. E a gente não celebra que a gente saiu... Eu não sou judeu, sou de origem gentílica, assim como você é de origem gentílica. Então nós somos aqueles que fomos incluídos no arraial, né? A Páscoa, hoje, nós enxergamos como a Santa Ceia. O próprio Cristo define isso, né? Então, todas as vezes que nós celebramos a Santa Ceia, nós celebramos a Páscoa. E a Páscoa, na Santa Ceia, ela usa 2 elementos. O sangue e a carne, né? O sangue e o pão. Então, a Santa Ceia é a Páscoa cristã. E o mais importante, né? Uma coisa muito importante na Santa Ceia, que normalmente é deixada de lado, ela é um meio de graça. Peraí, Léo, o que é um meio de graça? É um meio pelo qual Deus manifesta a sua graça de maneira especial na vida do cristão. Então, quero dizer com isso é que todas as vezes que o cristão participa de maneira digna da Santa Ceia, que é a Páscoa cristã, ele tem a sua fé alimentada por Deus de maneira especial. Então, todas as vezes que nós participamos da mesa, por isso que a gente quer tanto que as igrejas fiquem abertas para a gente celebrar, né? Para além da gente cultuar, a gente participar da Santa Ceia, porque a gente precisa lembrar que existe algo de sobrenatural nisso. Não é um memorial apenas, como acreditava Zwinglio, né? Um dos reformadores. Ela é um meio onde Deus trabalha em nosso coração derramando da sua graça. Então, a nossa fé é alimentada através da Santa Ceia. Né, de alimento físico a gente sabe que não dá, que é um pãozinho desse tamanho aqui, para mim não dá, né? Para você talvez dê, para mim não dá. Mas é a ideia de que nós somos então alimentados espiritualmente. Que especial, gente. Então, todas as vezes que nós celebramos a Santa Ceia, nós celebramos a Páscoa cristã, o cumprimento verdadeiro da Páscoa, que era um símbolo, um tipo para aquele perfeito que viria, uma sombra de uma imagem que é cheia de detalhes. Porque se você olhar uma sombra sua no chão, não dá para imaginar que é uma pessoa. Mas nada como te olhar. Né? Onde vê detalhes, profundidade, 3D e tal. Então a Páscoa era a sombra e Cristo é a imagem perfeita daquilo que Deus estava fazendo. Né? Então, creio que deu para passar aí pelas perguntas, deu para mostrar como nós celebramos hoje, a importância disso para a nossa fé. Por isso que nós cremos que as igrejas precisam, por exemplo, estar abertas. Porque o povo de Deus se alimenta quando ele está reunido de maneira conjunta. Muito bom. Tem algo de sobrenatural na manifestação de Deus naquele lugar. Muito bom, Léo. Que explicação. Olha, você que está aí nos assistindo, participe, mande sua mensagem aqui pra gente. Comente se você está tendo uma compreensão do assunto de hoje. Comente algo também que você queira contribuir, né? Colaborar. Às vezes o pessoal está meio quieto hoje aí, né? Eles estão quietinhos, estão tímidos, hein? Olha que a gente sempre tem uma turma tão participativa. Vamos ver se até o final do programa eles acordam aí. Mas sabe o que é, Léo? Eu vou fazer o seguinte, esse tema foi baseado também, né, no material que você compartilhou. Eu assisti 2 vezes um vídeo e você fica assim, preso, você quer ouvir, porque é uma explicação tão profunda, tão além, né? Sai, às vezes, do superficial, que às vezes a gente esquece, e que a gente vai falar isso mais para frente também. E é tão lindo você conhecer a história, né, de Cristo, a história ali tão sendo revelada para a gente nos detalhes. E vendo mais uma vez como Deus, ele é detalhista, ele é zeloso e cuidadoso, assim. E que tudo estava lá desde o início já sendo... Ele é tão detalhista, né, que eu tô lembrando aqui do seu comentário antes do programa, em que, inclusive, a hora que Cristo é crucificado e a hora que ele morre... Eu vi isso. São exatamente as mesmas horas em que o animal era, então, pego e imolado e a sua morte acontecia, né? Sem saber,
aqueles que foram os instrumentos para tirar a vida de Cristo, nós fomos o motivo, eles fizeram sem saber o que Deus soberano já sabia, né? E que Ele ordenou que assim fosse, que inclusive esses detalhes mínimos fossem iguais, né? Isso que eu achei, assim, de uma delicadeza, uma riqueza, uma profundidade, não delicadeza, é profundidade, né? Uma demonstração de poder. Demonstração de poder. Eu achei isso impressionante. E aí foi o que eu te falei, né? Que eu falei, Léo, como se tivesse descobriu o Brasil. Léo, os homens, os soldados fizeram do jeitinho que Deus tinha ensinado e eles não sabiam que estavam fazendo isso. Eles não tinham conhecimento disso. Muito bom. E a gente continua aqui, nós sabemos que o povo israelita recebeu muitas orientações acerca de como comemorar a Páscoa. E qual que era o propósito de Deus em tudo isso? Assim? Certo. Então, de uma certa maneira, eu já dei uma antecipada nessa resposta, né? Então, a gente vê que Deus ele estabelece muitos detalhes para que quando o que é completo, perfeito acontece, não tem como se negar a correlação, né? Então, quando a gente olha para as ervas amargas, a gente aponta então para o sabor do pecado, né? Para aquele sabor ruim do pecado. Quando a gente tem o pão sem fermento, essa é a ideia da libertação, né? De um novo começo, né? Alguns apontam para a ideia da pressa, que não dava tempo de esperar o pão fermentar e tudo mais, mas é uma ideia de um pão não contaminado, uma vez que o fermento muitas vezes é usado como uma imagem para o efeito do pecado. Nós temos a morte, né? Dando a ideia de uma morte substitutiva, né? É o que Cristo faz por mim e por você, uma morte substitutiva, Ele nos substitui. Então, o cordeiro sendo morto no lugar do primogênito. Ou o cordeiro morre ou o primogênito morre, você escolhe. Então, é isso que acontece ali. Então, mais um significado, né? A ideia do sangue, correlacionando com o sangue de Cristo, aquele que nos purifica do pecado, né? A ideia, então, da libertação da escravidão, apontando para a libertação da escravidão do pecado. Então, todas essas imagens, né? Eu falei um pouco do uso dos sentidos, né? Das mãos com sangue, do sabor na boca, do cheiro. E eu esqueci da audição. Agora que está dando a oportunidade, os ouvidos ouviram o cordeiro berrando a sua morte. Né? Eu sou caipira, né? Lá do interiorzão de São Paulo. E lá a gente aprende as coisas de um jeito meio diferente. Então, desde pequeno, por conta, inclusive, do estilo de vida que meu pai gosta, meu pai sempre gostou de sítio, de boi, essas coisas. Desde pequeno, a gente é apresentado, a gente tem contato com a morte de animais. Então, lá no interior, a gente não tem tempo para ficar chorando a morte do cachorro, porque a gente está vendo ali que os animais morrem, né? Então, desde pequeno, o pai levava para... hoje nós vamos matar o boi. Ia lá ver... tal, não sei o que, matar o cordeiro, matar o porco. Eu muito novo, meu tio ensinou a matar um porco, desde pequenininho já tive que fazer isso e tal. E quando você mata um animal de uma maneira como essa, né, ali imolando com uma faca, hoje os frigoríficos são super modernos, um negócio na cabeça, acabou, né? Só que quando você passa a faca e tudo mais, o animal grita. Então, os ouvidos ouviram o grito da morte. Né? Então, uma experiência que ela passa por todos os sentidos humanos, formando uma imagem muito profunda. Porque eu tenho certeza que até hoje tem alguma coisa que você comia na sua infância que hoje, no momento de vida que você está, é algo que jamais você comeria. Sim. Né? Então, pensa lá o guarda-chuvinha de chocolate, a moedinha da Pan, essas coisas assim, né? Que não é bom, mas quando você come, você lembra da infância. Exatamente. Isso traz memórias. Então, por conta disso, às vezes você até come. Né? Mesmo você é horrível, mas você come porque você lembra dessas coisas. Então, os sentidos, eles trazem para nós memórias muitas vezes. Né? Então, existem teorias de que se você estiver estudando para uma prova e você estudar, por exemplo, tomando Coca-Cola, que seria bom que na hora da prova você tomasse Coca-Cola junto, porque essa experiência ajudaria a trazer à memória aquilo que você estava estudando. Sim, é né? verdade. Então, a gente vê que são teorias que Deus já usava faz tempo, né? Porque Ele é o criador de tudo, né? Então, Ele já sabe dessas coisas. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que Deus dá uma experiência completa
marcante, profunda, que passa também uma outra coisa muito importante, a ideia do ensino dentro de casa, o ensino como responsabilidade da família, a família ensinando sobre religião. Porque hoje, infelizmente, a gente tem... Eu não posso falar isso no ar, mas a gente tem um tipo de pai hoje em dia que ele acha que é o filho que tem que escolher a religião. Então ele não transmite, porque o filho tem que ter liberdade para escolher. Isso é uma coisa. Existe uma outra coisa, que é o pai que não faz porque ele é relapso. Mas Deus sempre falou que os pais, em especial o pai, tem essa responsabilidade. E aí a Páscoa é uma oportunidade imensa, né, pensando aqui na da Páscoa judaica, dos pais ensinarem os filhos o que era, quem era Deus, o que Deus havia feito, do que Deus é capaz, o poder que Deus tem, a fidelidade de Deus que honrou com a sua palavra, que se esse dia ele estava em outro lugar que não fosse Egito, é porque Deus cumpriu tudo o que ele falou, né? Então, Deus dá uma experiência completa para ficar marcada na alma mesmo. Gente, é muito lindo isso. É muito especial. E aí vem, né? Acho que essa pergunta acho que já foi respondida, mas nós queremos ouvir como que o Evangelho se revela na Páscoa. Certo. A gente vê aí que existem várias maneiras de nós vermos o Evangelho presente na Páscoa. A gente sabe que uma das coisas que a palavra de Deus uma das coisas que ela é confrontativa. Ou seja, ela te mostra quem você é e ela te mostra o padrão que você deveria estar. Então ela te mostra, você está aqui, mas você devia estar aqui, né? Ou seja, ela mostra o seu pecado. Então, quando a gente olha para a Páscoa, aí trazendo para a Santa Ceia, a gente vê o preço do pecado. A gente vê a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na Páscoa, nós vemos o pecado. Ao mesmo tempo que nós vemos o pecado, nós vemos a graça. Sim. Porque é uma morte substitutiva, e mais do que substitutiva, essa morte ela é suficiente. Porque, por exemplo, se fosse um pecador tentando morrer no meu lugar, não dava. Porque um pecador morrer no lugar do outro pecador, ele não paga o pecado porque ele não tem crédito para isso. Mas 0 igual a 0 e... Não, a gente está no negativo. Está no negativo. Menos. A gente estava no negativo. Então isso é uma coisa. Então a gente vê a graça sendo manifesta por pessoas que não mereciam ser salvas. Elas são salvas por conta da morte de um inocente, de um cordeiro perfeito. Então a gente vê também a graça. Nisso, se a gente vê a graça, a gente vê o que a gente chama de conceito de expiação de pecados. Né? É onde a culpa do pecado é removida da nossa vida, é colocada em alguém. Então Cristo não apenas morreu no meu lugar, mas ele morreu no meu lugar porque ele levou a culpa pelo meu pecado. Meu Deus. Aí, porque fora isso, existe ali o que a gente chama de culpa legal e penal, né? Existe uma culpa diante da lei e a penalidade em cima dela. Cristo leva as duas, né, por nós. Depois, nós temos também a ideia da justificação. Uma vez que existe uma morte que é suficiente. Essa morte ela é perfeita. Cristo, em Hebreus, vai falar que uma única oferta suficiente para isso, porque ele era perfeito. Então, a gente viu a graça, o pecado sendo expiado, e aí o Espírito faz um negócio, ele aplica a justiça em nós. Então, nós vemos a justificação presente na Páscoa. Na Páscoa cristã, a gente vê a justificação sendo aplicada na vida do cristão, onde então nós recebemos a justiça vinda de Cristo, né? E aí, por conta disso, nós somos então libertos da escravidão do pecado, que a gente começou falando dele. Então, a gente vê a graça agindo, a gente vê o pecado sendo expiado, a gente vê a justiça sendo aplicada. Por conta disso, nós somos então libertos da influência do pecado. Essa liberdade, então, proporciona, uma vez que nós somos habitados pelo Espírito, a buscar viver uma vida de santidade, uma vida de retidão, que condiz com a ideia de justiça, de justificação. E por conta que eu sou justo, eu sou liberto, eu sou então adotado. Eu então tenho a ideia de filiação, eu sou tido, eu sou adotado de maneira legítima por Deus. Eu sou então agora um filho de Deus. E por ser filho de Deus, eu vou buscar viver uma vida de santidade que vai demonstrar a justificação que foi aplicada em mim, né?
Então a gente consegue ver esses elementos presentes na Páscoa. E quando a gente olha para tudo isso, é muito bonito, né? Porque, de fato, nem eu nem você merecíamos, né? Para você ficar sempre sorrindo assim, você não merecia. Não merecia, não merecia. A gente fica aqui e pensa, né? Não existe ninguém santo o suficiente na Terra para se achar ou se sentir merecedor. Já existiu, né? Já. Mataram ele por nossa causa. Então, e justamente por ele que a gente tem uma segunda chance agora, né? Nós temos agora o plano. E que plano perfeito, hein, Léo? Que mudança, essa... Mas isso só mostra quem Deus é. Né? Então, assim, quando a gente olha para esse tipo de coisa, fala assim, mas é muito improvável. Por isso que é perfeito. Por isso que é a demonstração do poder de Deus. Né? Por isso que a gente pode pensar que é como se fosse Deus esfregando na nossa cara uma realidade. Uhum. Porque quando você olha, fala assim, não pode ser do acaso, mas também quem arquitetou isso é muito inteligente. E aí só pode ter uma pessoa que fez isso. É só Deus soberano. Exatamente, muito, muito especial. E quando a gente, né, aceita Cristo, a gente se converte, a gente vai percebendo essas mudanças na nossa vida, né? A gente percebe essa transformação que é feita em nós, né? Veja, é muito importante isso que você colocou. Quando Cristo nos aceita, quando nós nos entregamos a Ele, isso é resultado de uma obra do Espírito que já começou a agir em nosso coração. Quando isso acontece, quando nós somos convertidos por Deus, não tem como, e a gente fez um programa sobre isso, falando das boas obras, a consequência disso é você querer buscar uma vida de retidão. Muitas pessoas confundem isso com legalismo, não sei o que hoje em dia, mas não tem como. Quando a gente olha, quando a gente lê as Escrituras, a todo ponto, em todo momento, a gente vê a santidade de Deus sendo exaltada, a gente vê que nós, como filhos de um Deus santo, devemos buscar ser santos. Então tudo isso vai mostrar, vai apontar, vai nos conduzir a uma vida de busca, de retidão, né? Então isso vai nos conduzir a uma vida em que nós desejaremos ser mais santos. Sim. Né? Então, a gente pode falar de santidade outro dia, existem dois aspectos da santidade, mas o ponto é que existe um resultado prático no nosso dia a dia. Né? E eu acho que esse ponto que você levantou é bastante pertinente, né? Que tem tudo a ver com a Páscoa. Muito bom. E aí, onde foi? A pergunta acho que você não vai saber responder essa do jeito que eu vou perguntar, mas só para a gente ter uma noção do que acontece. Onde foi, pastor, que nós perdemos o foco? Eu coloco nós em geral, né? E começamos a comemorar da forma como é hoje, né? Entraram os ovinhos. De que maneira a Páscoa foi desvirtuada, mais ou menos isso. Quando aconteceu isso? Quando? Eu não sei te falar exatamente quando, que ano foi. O que nós sabemos é que nós, como humanos, vivendo no mundo caído, nós somos prontos a distorcer as coisas de Deus. Nós somos prontos a fazer daquilo que Deus criou bom em algo mal. Isso é muito fácil para nós, né? Se a gente olhar em Romanos 3, lá o que eu chamo de retrato do caos, quando ninguém busca fazer o bem, onde todo mundo só busca fazer o mal, ninguém busca a Deus, nós somos então prontos a fazer mau uso das coisas. Então a gente começa a ver isso logo no período pós-queda, tudo sendo desvirtuado. Então ao longo da história da humanidade, algumas práticas foram sendo incorporadas e as suas origens são debatidas. O próprio povo judeu foi incorporando tradições ao longo da história que não foram prescritas por Deus. Então existem tradições judaicas posteriores em que existem coisas que são feitas hoje que não estavam estabelecidas lá. Isso é uma coisa. A outra coisa, a gente já falou, a gente não celebra a Páscoa cristã como normalmente o pessoal entende. A Páscoa cristã é a Santa Ceia. O que nós comemoramos no domingo que as pessoas comemoram a Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Cristo. Isso é outra coisa. Né? Então, quando o pessoal está comemorando a Páscoa, nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo. Agora, sobre a origem dos ovos e até da ideia da figura do coelho, né?
uma das origens possíveis, e eu acabei tendo contato com uma pessoa que disse que é exatamente essa, porque ela é praticante dessa religião, uma religião de origem pagã, hoje já dentro de um quadro de neopaganismo, que são os Wicca, né? E eles têm a sua origem na Europa, e eles têm alguns rituais relacionados com a natureza, e uma das coisas que eles faziam era pintar ovos. Uma das tradições era pegar o ovo lá da galinha, por exemplo, e pintar esses ovos, decorar esses ovos e dar de presente um para o outro, né? Tem a ideia de esconder o ovo e achar o ovo, todas essas coisinhas aí. E também existe a figura do coelho. Eu não lembro exatamente se tem alguma coisa relacionada à fertilidade, eu já me esqueci, mas a figura do coelho também está presente como origem, então, nos Wicca, né? Então a gente tem tanto a figura do coelho contra a origem do ovo, né? Agora, eu não vou saber informar quando aconteceu, mas eu não tenho dúvidas que por questões comerciais entrou o chocolate nessa história, né? Pegaram algo muito bom que é o chocolate, colocaram num formato diferente, associaram o coelhinho e cobram muito mais caro, né? Algo que não faz muito sentido, mas muitas pessoas caem nessa, né? Não faz sentido nenhum se for pensar bem. Não, porque é até mais difícil ficar comendo negócio lá, mas, enfim, então, existiu isso ao longo da história. Eu não sei em que época essas coisas aconteceram, mas essas são as suas possíveis origens, né? Eu sei que uma hora pegaram o chocolate e enfiaram na história, né? Mas não sei. Gente, nós temos a capacidade de estragar tudo de perfeito, né? Tudo que Deus fez perfeito. Somos bastante criativos. Somos. É que às vezes Deus nos preencheu, né? Nos fez criativos. Fez. A gente... E essa é uma das consequências, né? De nós termos sido criados à imagem de Deus, né? Porque não existe ninguém mais criativo que Deus. Basta olhar para as coisas que foram criadas e falar assim, ele pensou tudo isso, né? Então, uma das consequências de sermos criados à imagem de Deus é nós termos a capacidade criativa presente na humanidade. Muito bom, muito bom. Para a gente fechar aqui a nossa conversa de hoje, de uma forma bem prática, né? Como que a gente finaliza essa história de hoje? Mas lembrando que, como nós começamos com Era Uma Vez, nós não vamos terminar, essa história não termina com um fim. Essa história continua. A gente continua celebrando a Páscoa cristã até o dia que nós estaremos com ele de maneira definitiva. Então, a Páscoa, a Santa Ceia, né, a Páscoa cristã, a Santa Ceia, ela tem um aspecto de relembrar o que Cristo fez e tem um aspecto espiritual que eu já expliquei. Então, nós continuaremos a lembrar isso ou até nós morrermos, ou até ele voltar de maneira definitiva. E então, nós estaremos com um Cordeiro, né? Nós estaremos com ele de maneira definitiva para todo sempre. Então, essa história, a celebração da maneira como nós temos hoje, ela terá um fim, mas um dia nós estaremos com ele, celebrando de maneira perfeita, livres do efeito do pecado, livres de todas as consequências do pecado dentro da criação, e tendo uma comunhão tão íntima e perfeita com Deus, que ele habitará conosco, né? Então, é uma história que não terá fim. Ai, amém. E você, agora entendeu de uma vez por todas o que é a Páscoa? Você ficou com vontade, deu aquela vontade de estudar mais, de pegar a Bíblia agora e falar, peraí, deixa eu começar lá em Gênesis, eu quero ver tudo isso que o pastor Leonardo falou, eu quero ver lá no comecinho como que Deus já estava avisando, né, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fica aí o convite para você. A ideia é essa, né, dos programas. Eu creio que uma das coisas que é uma recomendação aqui, eu nem combinei isso com a Tainá, que é a sugestão do livro, né, Encontrei Jesus numa Festa em Israel. Esse livro ele é do John Sittema, da editora Cultura Cristã. O melhor texto que eu li sobre Páscoa até hoje está lá. E ele pega, então, todas as festas estabelecidas por Deus e mostra de que maneira Cristo as cumpriu. Então, tem a guarda do dia do Senhor, tem a festa dos tabernáculos, tem a Páscoa e tem uma festa, essa, tipo aqueles programas, dá para próxima, mas tem uma festa que nunca foi celebrada pelo povo judeu. Deus prescreveu, o povo judeu nunca comemorou e Cristo cumpriu,
Então, se você quiser saber qual é essa festa, compre o livro. Ai, agora eu quero saber. Gente, olha só que merchan. Então, repete o nome do livro. Encontrei Jesus numa festa em Israel. John Sittema, editora Cultura Cristã. Recomendo fortemente a leitura. É um livro excelente. Eu fui lendo o livro, me emocionando. Tive que ler no seminário, meu livro todo grifado. Dá vontade de fazer uma classe na EBD só com ele, enfim. Essa parte não estava na que você me mandou, não. Né? Olha só, vou ter que comprar o livro, porque eu gostei. Só mandei da Páscoa. Só mandou da Páscoa, assim, muito claro, uma leitura agradabilíssima, gostosa, assim, e cheia de conhecimentos, cheias de pontos. E uma coisa que eu gosto nele é que ele traz aplicações práticas para o nosso tempo. Né? Então ele mostra de que maneira Deus revelou algo há 4, 5, 6 mil anos, de que maneira isso continua sendo válido e ele se aplica na nossa vida hoje. Colocaram aí, os meninos são demais, colocaram aí a foto do livro. Olha só, obrigada. Esse aí. Então, assim, de que maneira, né, isso se aplica para os nossos dias. Então, isso é muito legal. Recomendo demais aí a leitura. Muito bom. Olha, já pega aí a capa, eu não sei se tem na editora Hebron, já vou fazer um merchan, né? Não, esse eu acho que ainda não tem. Não tem? Eu acho que ainda não tem. Mas você pode acessar www.editorebron e fazer uma busca ali dos livros, que você tá com uma lista aí, sabe? Uma lista que você fez, porque eu era dessas quando eu acompanhava. E se não tiver o livro que você quer, vai no Instagram da Editora Hebron, manda um inbox lá, pedindo o livro. Exatamente, você pode fazer isso. Eles vão te ouvir e te responder, com certeza. Até porque toda a verba arrecadada ali, todo o lucro, né, arrecadado com a Editora Hebron é revertido para missões, né? Olha só que especial. Além de você adquirir conhecimento, você está ajudando no reino. Muito bom. Agora, nós temos a participação de uma pessoa muito especial, que é a Débora Nóbrega. Ela também gravou uma mensagem para a gente. Ela gravou uma mensagem para a gente falando do tema de hoje. Só que ela foi direto ao ponto. Esse nome, direto ao ponto, te lembrar? Ela foi direto ao ponto e ela fala de uma forma muito clara quem Cristo é. Que Cristo, de fato, é o principal de tudo. Vamos ouvir? Oi, tô aqui mais uma vez para falar de algo muito especial. Você já parou para pensar em alguém que te deixa lá para baixo mostrando seu pior lado e sua pior versão, mas no final ainda você tá bem e tá cheio de esperança? É isso que o Evangelho faz com a gente. Ele nos mostra o nosso pior lado e mostra mesmo como somos pecadores e ruins, mas no final ele nos enche de esperança, nos mostrando que há um caminho, que há uma salvação e que nada disso depende da gente. Aí eu me lembro de uma parábola do jovem rico, que o jovem rico chega para Jesus e fala: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala para ele: vá, siga os mandamentos. E ele, todo orgulhoso de si mesmo, ele fala: pera, eu já sigo, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não adultério. Olha lá, eu sigo tudo à risca. E Jesus fala para ele, então, vá, vende seus bens, dê aos pobres e siga-me. Bom, o jovem rico não tinha entendido que o Evangelho ainda não era sobre ele, sobre o que ele fazia. O Evangelho mostra e aponta sempre para Jesus. É tudo sobre Jesus, o que ele faz, o que ele fez por nós. E aí eu quero deixar um versículo lá em Lucas 9, 23, que diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então, se esvazie do seu eu, deixe que Jesus o transforme por completo. Lembre-se que a salvação foi graça, algo que a gente não merecia e não tínhamos condições algumas de pagar por tudo isso. Então, que sejamos gratos e olhemos para aquele que é o centro de tudo, Cristo. Que linda, né? Eu sou encantada com a Débora. É a menina do sorriso fácil, né? Exatamente. Sempre muito gentil, uma querida, de verdade. E que mensagem que ela trouxe, né? Que reflexão. É isso que Cristo faz, né? Cristo vai direto ao ponto. Ele vai direto ao ponto, definitivamente. Ele vai direto ao ponto.
ele sabe como tratar de maneira única, né? Já que nós somos seres únicos, ele sabe direto a encontrar o ponto no nosso coração que precisa ser tratado, né? Então sempre existe algo que nos afasta de Deus, cada um possui o seu ídolo. E no jovem rico, não é uma condenação nenhuma à riqueza em si, mas a confiança que esse jovem depositava a riqueza, né? Mostrando a necessidade que nós temos de libertação. Muito bom. E nós somos, assim, nós temos uma tendência muito grande de querer adorar tudo, né? E se nós não estivermos focados ali o homem, ele se corrompe, né, no meio do caminho, né? Tem um amigo nosso, né, que falava que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? João Calvino, ali 1500 e pouquinho, né, nosso amigo, é um reformador de segunda geração, mas o principal reformador em termos de sistematização de conhecimento, né? Então ele de maneira bastante sábia conclui que o coração do homem de fato é uma fábrica de ídolos. Exatamente. Gente, eu espero que você tenha gostado, porque agora nós vamos para o nosso desenho do dia. Aquele quadro que ninguém vive sem. Nós temos o desenho do dia de hoje, é esse que aparece na sua telinha. Tá bem fofo, bem claro, direto, né? Pronto, aí ó. Cristo é a nossa Páscoa, que é celebrada todas as vezes que participamos da ceia do Senhor. Então, tá explicado. Reverendo Milton, né, baseado no texto dele. Olha ali, ó, entendendo o tom, underline oficial. Essa é uma página muito boa. Você lembra que eu fazia o desenho do dia, né? Eu sempre arriscava por uns desenhos aí. E aí depois de eu criticar alguns... eu fui no Achamos a página certa. Depois do chato ficar criticando os desenhos, falando é bem isso e tal, né? Achamos a página É o peso da certa. chatice. Não, isso é ótimo, porque às vezes... A ideia é essa aqui no programa, né? A gente descobrir meios na comunicação, páginas e compartilhar. E aí a gente ficar compartilhando páginas aí meio mais ou menos, né? Não tá certo. É isso aí. A gente tem que influenciar para coisas boas. E aí o interessante do Entendendo o Tom é porque quem faz a arte, né? As tiras ali, quem escreve é um pastor. Então, acho que o pastor André... Olha eu aqui, gente, me perdoe. Não chuta o nome, não. Não vou chutar, mas eu tenho quase certeza. Mas entra lá na página, manda uma mensagem, ele vai te responder. E lá, olha, lá tem cada desenho legal para você compartilhar. Já dá para ver que a gente sempre traz uns bem interessantes aqui no... E é interessante porque tem tema que é difícil achar desenho. Mas se os temas são bíblicos, lá tem um desenho. Ele vai ali, ó, bem fiel. Obrigada, Léo, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Até a próxima aí, se Deus permitir, né? Ai, amém. Que Deus, né... Permita. Deus permita, a vontade é essa, né? Que seja feita a sua vontade, Senhor, não a minha. Deixa eu ver aqui, gente. Olha, quem mandou uma mensagem foi o Willas. Mãozinhas pra cima, amém, né? É isso aí. Então, gente, vocês ficaram quietinhos hoje, né? Tô de olho em vocês, hein? Pastor, obrigada. Fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E, gente, nós continuamos, tá? Nós continuamos e agora eu vou chamar para você uma informação muito interessante da Lídia Dickel. Ela tem uma mensagem para você. Acompanha aí. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, você que está nos assistindo. Hoje eu quero falar das cestas básicas. A campanha de cestas básicas continua. E lembrando que a gente conta com a sua generosidade, porque a pandemia continua numa situação crítica. Para doar, é só fazer a transferência para os dados que estão aparecendo na sua tela, mas lembrando que é importante colocar o valor de 0,90 centavos atrás para que possamos identificar o destino da sua doação. As doações de cestas básicas vão com o valor de 90 centavos atrás. Então lembre desse detalhe, gente. E a gente conta com a sua generosidade para que famílias possam ser alimentadas nesta pandemia. Lídia Dickel para o Sempre Juntos.
Muito bom, obrigada, Lídia. E, gente, acho que foi essa semana, no comecinho, no final da semana passada, que nós recebemos um caminhão com mais de 1.000 cestas. E olha só que legal, né? Já todas foram distribuídas. E esse trabalho é possível com a sua ajuda, com a sua colaboração. Então, vamos ajudar, vamos ser generosos. E nós estamos vivendo realmente um momento tão difícil e que a nossa ajuda será sempre muito bem-vinda. Agora, eu tenho uma novidade para você. Não sei se você já está por dentro aí da nossa programação, mas hoje, quarta-feira, começa um culto novo na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É o culto restaurado pela palavra, que será ministrado pelo reverendo Tiago Henrique, hoje às 20 horas. Mas vamos ouvir um vídeo que ele explica direitinho como que vai ser esse culto. Olá, eu sou o pastor Tiago e estou aqui para fazer um convite muito especial para você. A partir do dia 7/4, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nós teremos o culto restaurado pela palavra. Toda quarta, das 20 às 21 horas, oração, louvor e exposição da palavra de Deus. Palavra para dar ânimo, para instruir, para guiar. Lembre-se bem, a palavra de Deus diz no Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então o objetivo desse encontro, desse momento, desse culto, é para que a palavra de Deus seja pregada, ensinada e traga esperança aos nossos corações. Eu aguardo você toda quarta, das 20 às 21 horas, o culto restaurado pela palavra. Olha só que bênção, hein? Então, você que está em casa, você é o nosso convidado para participar hoje aqui no nosso canal da IPP TV às 20 horas. Ah, você tem um amigo que ainda não conhece o nosso canal? Então, compartilhe com ele, para que ele tenha a oportunidade de poder também, né, ser edificado ali, né, com essa palavra, né, a palavra de Deus, no qual todos nós tomamos todo o cuidado para trazê-la de uma forma clara para você e direta. Então, venha participar com a gente, não só no culto de hoje, né? Mas participar de toda a nossa programação. Ah, e tem novidades aí também, tem mais novidades. Mês de abril é um mês cheio de novidades, né? Cheios de novidades. Esse mês estreia um programa que é Vivendo o que Cremos, com o reverendo Arival Dias Casimiro e o reverendo Hernandes Dias Lopes. Então fique ligadinho que vem coisa bem especial aí, vem uma programação super especial para você. Gente, agora dando continuidade aqui, você sabe o que bombou nas redes neste final de semana? Eu gosto tanto desse quadro. Olha só a foto aí na sua telinha. Foi esse momento para lá de especial do nosso reverendo Arival Dias Casimiro com a sua esposa Tárcia e a pequena Alice. Gente, essa foto foi tirada no domingo, que foi o almoço da família de Páscoa de Cristo, né? A comemoração que eles tiveram no lar depois da pregação, né? O pastor ele ministrou a palavra para a gente no domingo e teve aquele almoço especial com a família. E aí teve esse registro. Olha quantos sorrisos lindos ali de todos. Imagina a alegria que é, né? Família é um bem precioso, é um presente de Deus. Então, eu quis compartilhar com vocês essa foto aí que renderam vários cliques, né, e comentários. Então, se você ficou interessado, não só nessa foto, mas se você tem interesse em acompanhar o reverendo Arival Dias Casimiro, é só você ir na página dele no Instagram, que é @ArivalDiasCasimiro. Lembrando que o fundo da foto dele é um fundo verde, vai estar o rostinho dele e um fundo verde, para você saber qual é a página certinha. E lá ele posta devocionais, ele posta frases missionárias, tem um conteúdo bem especial, que com certeza você vai gostar muito. Bem, nós ficamos por aqui. Eu acho que a telinha deu uma congelada, não sei se é impressão minha, mas congelou ali na foto. Voltou! Estamos aqui juntinhos de novo? Então nós ficamos por aqui, lembrando que hoje às 20 horas tem culto. A princípio será online, mas em breve, passando tudo isso, né? Nós vamos voltar com os nossos cultos presenciais também. A inscrição você vai realizar pelo site da igreja, que é ippinheiros.org.br/cultos. Então, acesse o nosso canal lá no YouTube. E também acesse o nosso site, né? Para você ficar por dentro de toda a programação. Eu fico por aqui, mas amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau!